fumo, não bebo álcool, não uso drogas, não tenho comportamento de risco e não quero viver para sempre. Então, tem que balancear, né? E ainda faço exercício. Então, vamos lá. Não fumo, não bebo, não uso drogas, não tenho comportamentos maiores de risco, faço exercício. Se eu não tivesse algum hábito desse tipo, eu ia ficar com 150 anos. Então, hoje a gente vai falar, depois do que a gente já falou, vai continuar a falar agora, da parcela subdividida e das medições repetidas. Parcela subdividida é certeza que a gente consegue hoje, medição repetida talvez a gente junte com o próximo assunto, dependendo do horário, ou quando eu começar a ver o rosto de vocês dizendo que está na hora de parar. A parcela subdividida é um caso especial do fatorial. É um fatorial, só que não é um fatorial básico. Qual é a diferença? No fatorial, todos os fatores ocupam as mesmas parcelas, a mesma unidade experimental. Na parcela subdividida, nós temos unidades experimentais dentro de unidades experimentais. Uma coisa dentro da outra. Por quê? Um fator ocupa o que a gente chama de parcela principal, que é maior. E o outro fica dentro dele. Vamos pensar aqui. Um experimento que esteja avaliando sistemas de irrigação. A área de um sistema de irrigação é grande ou pequena? Tem que ser grande, né? Você não tem como fazer um pivô central pequeno. Então você tem áreas grandes. E você quer avaliar diferentes variedades de cana sobre esse sistema de irrigação. Será que toda a variedade de cana vai produzir igualmente bem em todo o sistema de irrigação? A gente não sabe. A forma de saber é o quê? Plantando diferentes variedades com diferentes sistemas, para ver se existe interação. Correto? Até aqui o cenário está coerente? Eu posso, se eu for querer usar uma parcela única, um tamanho de parcela única, quem é que vai definir o tamanho de parcela? É a variedade de cana ou é o sistema de irrigação? Porque eu posso aumentar a área da cana, mas eu não posso reduzir a área do sistema de irrigação. Então, se for um fatorial básico, toda unidade experimental minha vai ter o tamanho definido em função do sistema de irrigação. Qual é a consequência disso aí? Qual vai ser o tamanho do experimento? Grande ou pequeno? Área física? Grande. Não, cada parcela vai ser do tamanho do sistema de irrigação. Como é um fatorial entre sistema de irrigação e variedade, para cada variedade que você tiver no experimento, em uma repetição você vai ter que ter o sistema de irrigação naquela área toda. Certo? Se você tiver com 2 sistemas e 4 variedades, em cada repetição você vai ter que ter 8 áreas do sistema de irrigação. 4 para um sistema, 4 para o outro. Grande pra cacete. O que significa o quê? Caro e muita variação. Porque você está com uma área muito grande. Tá ok até aqui? Isso é o fatorial normal. O que é a parcela subdividida? Cada repetição só vai ter 2 unidades experimentais. Uma para um sistema e outra para o outro. E dentro dessa unidade eu tenho minhas 4 variedades, e dentro dessa unidade eu tenho minhas 4 variedades, porque eu posso usar uma área muito menor para a variedade do que eu posso usar para o sistema de irrigação. Então, ao invés de ter 8 áreas, eu só tenho 2. Redução brutal de custo e, por reduzir o tamanho do experimento, variação ambiental. Parcela subdividida. Eu peguei a parcela principal e dividi
em 4, em 10. Tá ok? Então tem uma vantagem operacional muito grande. Tem alguma coisa na Terra ou no universo que só tenha lado positivo? Não existe. Não tem nada que tenha só lado positivo. Até torcer pelo esporte tem lado negativo, como a gente está vendo esse ano. Certo? E tu não fala não, vice cruzeirense. O atleticano, seja lá o que for. Tá tranquilo? Tem um lado negativo. Qual é o lado negativo? Eu agora tenho, ao invés de uma variação do acaso, 2 variações do acaso. Porque a parcela grande tem diferenças entre elas somente em função do acaso. Concordam? Mas entre as parcelas da grande, eu também tenho variação do acaso. Então agora, ao invés de ter uma variação do acaso, eu tenho 2 ou mais. Porque pode ser que seja uma sub-dividida. Aí eu pego essa e divido mais. Mas para cada nível de parcela eu tenho uma variação do acaso diferente. Essa é a consequência. Certo? Então, inerentemente, sempre vai ser estatisticamente, simplesmente do ponto de vista de estatística, ele vai ser menos preciso do que o fatorial. Por quê? Ao invés de eu estar com todos os graus de liberdade, toda a variação do acaso numa conta só, eu estou dividindo em 2 contas. Então, inerentemente, você perde precisão do cérebro. Faz sentido? Quando é que você deve usar? Quando você ganhar precisão pelo controle do seu ambiente na hora que você diminuir o tamanho do experimento. O controle do ambiente pode não ser somente um controle físico, porque reduzir o tamanho pode ser que você consiga fazer as coisas de uma forma que controle melhor o lançamento. Um outro exemplo, cana. Todos vocês já viajaram, mesmo quem não é daqui já viajou na nossa Zona Mata e já viu cana se cortar. Tem 3 formas de cortar cana. 2 formas básicas de cortar cana. Queimada e sem queimar. Certo? Você conseguiria queimar ou não queimar uma área pequena, uma área que você fosse avaliar uma variedade de cana. Daria para fazer isso? Seria viável fazer isso num fatorial normal no campo? Essa cadeira eu queimo, essa cadeira eu não queimo, essa eu queimo, essa eu queimo, essa eu não queimo. Eu sorteio o fatorial. Não ia ficar viável. Na prática não dá. Então o que é que você faz? Todas as variedades dessa linha aqui, queimadas. Não é porque você está reduzindo a área não está mudando nada. Mas eu estou conseguindo controlar a diferença dessa linha queimada para essa não queimada mais facilmente do que se queima, queima, não queima, não queima, queima. A chance de queimar, que eu não queria queimar, se tivesse todo mundo misturado, era altíssima. Então, na hora que eu fiz a parcela subdividida, queima, não queima, com as variedades nas cadeiras, eu reduzi, eu tive um ganho experimental de precisão que vai compensar a minha perda estatística de precisão. Então, visualizando o cenário, ou seja, você deve utilizar a parcela subdividida quando você tem uma razão para tal. Você vai conseguir, do ponto de vista do experimento, reduzir a variação, porque você está reduzindo a área, ou está incluindo mais fator. Eu ia estudar meu sistema de irrigação, não ia colocar variedade. Ia ser tudo uma variedade só. Mas agora eu posso colocar variedade, que não vai aumentar o tamanho do experimento mesmo. Então eu posso ver se isso modifica. Tranquilo? Alguns exemplos. Conhece esse sistema Silvio Pastoril? Já ouviram falar nele? Um tal do experimento lá em També.
O experimento tem pasteio de animal. Tem animal, ou tinha animal, atualmente ele está parado, o tempo todo. Então, cada unidade experimental tinha que ter 2 bois dentro. Porque se colocasse um boi sozinho dentro, ia ser difícil demais de manejar. Então, 2 dentro. Significa 1 hectare. Cada unidade experimental. Não é exatamente uma coisa que você conseguisse fazer um fatorial colocando 3 sistemas, aí tem o glericídio sabiá, mas tem a braquiária solteira também. O experimento já tem 9 hectares, com 3 repetiçõezinhas. Se eu quiser colocar um outro fator, como por exemplo a distância, se fosse um fatorial normal, com 3 distâncias, eu ia passar para 27 hectares. É inviável. Certo? E diga-se de passagem, eu ia lá, só ia... Nesse hectare aqui eu só vou medir no meio da linha. Naquele outro hectare eu só vou... Não faz sentido. Então dá para falar uma parcela subdividida. Para ver o efeito da posição com uma subparcela. Cada parcela, uma espécie, e a posição, a distância, a subparcela. Temos resíduos diferentes. A maior variação do acaso é entre as parcelas principais. Por quê? Porque elas são maiores, certo? Então, variam mais devido ao acaso. E sempre tenho menos. Eu sempre tenho menos parcela principal do que subparcela. Porque a sub está dentro da principal. Então, necessariamente eu tenho menos parcelas principais do que sub. O que significa que eu tenho menos grau de liberdade para a principal do que para a sub. Para o resíduo da principal do que para o resíduo da sub. Faz sentido? E isso leva a uma outra afirmativa que vocês vão encontrar em qualquer texto de estatística aplicada. Você tem uma precisão maior para o elemento que está na subparcela. E isso é verdade. E aí eu já escutei alunos, graduação, mestrado e doutorado, erro de oportunidades iguais, dizendo que, então eu vou fazer isso aqui, porque esse efeito é mais importante, eu vou colocar ele na subparcela porque tem maior precisão. Quando tudo iria igualmente bem, é feito uma porcaria de um fatorial normal, que tem mais precisão ainda. Mais precisão ainda, porque o português terrível tem uma maior precisão. Quando o texto fala, e o texto está certo, eu tenho maior precisão na subparcela do que na principal, é verdade. Mas nos dois eu tenho menor precisão do que teria no fatorial básico. Eu perco menos precisão na sub do que na principal, mas eu perco precisão. Do ponto de vista de estatística, eu perco precisão. Quando é que eu devo usar, então? Quando eu ganhar precisão no procedimento experimental que compense ou mais que compense a perda de precisão do arranjo de tratamentos. Está fazendo sentido, gente? Certo? É um primo ruim. É da família, mas não é o cara que você quer em toda festa. Primeiro requisito. Um fator deve poder encaixar dentro do outro. Certo? Vamos dizer que eu tiver
tivesse sistema de irrigação e preparo do solo. Os dois exigem o mesmo tamanho físico. Então, não tem como encaixar um dentro do outro. Então, não dá para utilizar a submedida. Então, o primeiro critério, um pode encaixar dentro do outro. Segundo, eu tenho que ter um ganho de precisão por reduzir, permitir um controle melhor, que leve o experimento como um todo a ter menor variação do acaso. Porque eu vou ter essa menor variação do acaso, vai compensar a perda de precisão que eu tenho por dividir em dois. O experimento em caso de vegetação, que faria sentido pensar nisso aí. Sombreamento. Como é que a gente faz um sombreamento na caso de vegetação? Intensidade de sombreamento ou cor do sombreamento. Como é que a gente faria isso? Sistema, beleza. Mas como seria o sistema? Seria o uso de sombritos? Sombrito. Sombrito colorido, se você está querendo reduzir a passagem de determinados comprimentos em onda, ou sombrito preta com intensidades diferentes. Correto? Seria viável colocar isso aí pote por pote? Não, né? Ficaria difícil demais de manejar, mesmo que você conseguisse botar em cada pote com a sua sombrita, com a área, ia ficar muito difícil. E se você tivesse variedade de helicone e sombreamento, o que é que você faria? Cobria uma parte da cada vegetação, com cada sombreamento diferente, e dentro dali você colocava os potes das diferentes variedades que você queria avaliar. Então você tem dois fatores diferentes aqui: o sombreamento, cor ou intensidade de sombreamento, e a variedade dentro dele. Mesmo que você conseguisse colocar o sombreamento pote a pote, ia ser muito difícil de manejar, evitar a luz entrar de um lado e de outro. Então você termina tendo, embora a unidade de manejo seja um pote, você termina tendo um ganho por agrupar todos os potes em cada sombreamento, que vai compensar experimentalmente, o procedimento experimental vai permitir a redução da variação do acaso, apesar de, como você divide essa conta em duas, você ter cada conta maior do que seria uma só. Então você tem que ter um cenário que você consiga ver. Eu vou ganhar experimentalmente nisso. Essa ponto de manejo, esse ponto de redução do tamanho, vai me trazer um ganho que compensa usar uma coisa menos eficiente. Beleza? Agora não. Tá tranquilo, gente? Quem vai para qual fator? Passagem principal. Você só vê a passagem principal no conjunto, né? Então, você só vê ela pelo resíduo da passagem principal, tipicamente chamado de A. Porque a passagem principal é todo mundo junto. É aquela vegetação toda. Você está usando só para aquele experimento, o negócio de calor. Se a unidade experimental for a casa de vegetação, certo? Toda. Mas lembra que tem que ter repetição também, tá? Então, se for a casa de vegetação, eu vou ter uma casa de vegetação com uma sombrite, outra casa de vegetação com outra sombrite, e repetições dessas casas de vegetação. Certo? Que podem ser no tempo, por exemplo, mas eu vou ter, se eu botar o sombrite na casa de vegetação inteira, se pensar nas nossas casas de vegetação de vidro, talvez seja cada sala daquela dividida em duas, um sombrito de um lado, um sombrito do outro, e 3 salas. São 3 salas ali, não são? São 3 divisórias ou 2? Não estou lembrando.
Hã? Então, tem 2 repetições. Na cavitação tem 2 repetições. A parte da frente, a virada para cá, com as 2 divisões, 2 sombretes, e a de lá, a virada para o LAFEP, com as 2 sombretes. Ou talvez 4 sombretes ocupando a cavitação inteira para fazer uma repetição. E é o tamanho do experimento que vai dizer como é. Mas eu tenho que ter a repetição física também do tratamento, da sombrite. Tá ok até aqui, gente? Então, a variação do acaso, o efeito da sombrite, eu vou ver na cavitação inteira, na bancada, seja lá como eu fiz a organização física. Tá? Então, a variação do acaso vai ser, se for a cavitação inteira, a variação do acaso vai ser a diferença entre cada caso de vegetação que recebeu uma determinada sombrite. Mas só ver ela no conjunto de todo mundo que está ali dentro. E você tem a subparcela, as variedades, que você vai ver a diferença entre essa variedade na sombrite 1 e essa mesma variedade na sombrite 1 na segunda repetição, na sombrite 1 na terceira repetição. Essa vai ser a variação entre as subparcelas. A interação a gente vai olhar por quem? Pela principal ou pela sub? Repetindo a pergunta. A sombrite, para continuar com esse exemplo, a gente vê pela variação da principal. Fácil. A variedade, a gente vê pela variação da sub, porque é onde a gente vê a variedade. E a interação, a gente vê por quem? Principal ou sub? Por quê? É porque nesse caso você está avaliando a variação, né? A interação dela também, eu acho que também encaixa na... A interação só aparece quando eu tenho os dois. Você está certo, é pela sub. Mas a interação só aparece quando eu tenho simultaneamente variedade e sombrite. Correto? Só que eu só tenho os dois simultaneamente no nível da subparcela. Então a interação também é pela subparcela. Ou em outras palavras, só quem é pela principal é quem só aparece na principal. Tá fazendo sentido lógico? Como se vocês não soubessem a essa altura do campeonato, variação do acaso é a variação que não se deve a causas conhecidas. Na parcela principal, se for um bloco, você tem o efeito e o bloco. Como a variação do acaso é a variação que acontece entre as parcelas principais, mas que não se deve nem ao fator, nem ao bloco, é a interação entre o fator e o bloco. A interação entre dois fatores. Fatorial. O que é a interação? É o que se deve aos dois fatores, mas não se deve a nenhum dos dois. Não é isso? Pensando na parcela principal, quem é que está causando variação? O fator que está lá e o bloco, se for bloco. Quem é que está faltando agora? O resíduo. A variação do acaso entre as principais. Não é isso? É o que se deve aos dois, mas não se deve a nenhum dos dois. Ou seja, é a interação entre o fator e o bloco. Vamos lá. Professor, vou ser muito sincero, eu não estou conseguindo ver claramente
voltar vai perder a gravação. Estou querendo. Mas, quando o senhor fala que a interação, por exemplo, se deve ao fator principal ou a do bloco? Certo, então vamos lá. Eu acho que é a mesma pergunta que o Lohane estava sem entender direito. Esquece parcela subdividida para cima do fator E. Fator 1 e fator 2. A interação é o quê? É uma variação que se deve ao fator 1 e fator 2, mas não se deve nem ao 1 nem ao 2. Não é isso que é a interação? O conceito está tranquilo? Seria uma participação um pouco de cada um. Como um modifica o que acontece com o outro. Mas esse um modifica o outro só acontece quando eu tenho os dois. Mas não é nenhum nem o outro. Interação está tranquilo? Guarda. Preparou picou a cebola, deixa ela cortadinha ali do lado. Agora vamos pegar o pimentão. Certo? O que é variação do acaso? É uma variação entre as parcelas que recebem as mesmas condições. Correto? Isso é uma variação do acaso. Se for no bloco, no tratamento simples do bloco, é a diferença entre os tratamentos nos diferentes blocos. E a diferença entre os blocos para o mesmo tratamento. Tranquilo? Isso é a variação do acaso. Eu esperaria que os blocos 1, 2 e 3, para o tratamento 1, tivessem exatamente o mesmo resultado. Se não houvesse variação do acaso. Quando isso não acontece, significa que existe a variação do acaso. Está ok até aqui? Então, a gente pode dizer que a variação do acaso é aquela variação, tratamento simples. Não é fatorial, é muito simples. É a variação que acontece na presença do tratamento e do bloco. A variação que se deve ao tratamento e ao bloco, mas não se deve nem ao tratamento, nem ao bloco. Correto? Cortamos o pimentão. Agora vamos misturar o pimentão e a cebola. Essa definição não é a mesma definição que a gente deu agora para a interação? Entre fator 1 e fator 2. Só que tira o nome do fator 1 e fator 2 e coloca o nome do bloco e tratamento. Da parcela do bloco. Ou seja, a variação do acaso é a interação, é a modificação que acontece entre as parcelas que não se deve nem ao tratamento, nem ao bloco. Melhorou agora? Os dois? E pro resto que estava boiando e não queria perguntar? Se não perguntarem, eu vou ter dificuldade de adivinhar qual é o ponto. Eu posso até saber que tem alguma coisa que não está clara, mas eu não vou saber o que é. E ao não saber o que é, eu não vou conseguir. A essa altura do campeonato, eu não. Mas, pergunta, por favor, pergunta. Minha aula já é chata que chega. Vai ver, quando eu fico só aqui com um monte de calango balançando a cabeça, aí fica insuportável. Melhorou? Por isso que o resíduo da parcela principal é a interação entre o fator que está na principal e o bloco. A gente não chamava por esse nome. Eu estou chamando agora. Porque vai ser importante para fazer a conta. Por isso que eu estou voltando isso. Vale para o SAIS, não sei se vale para o R, porque eu não sei se o R tem a opção automática de parcela subdividida. Mas a lógica permanece a mesma. Tá ok até aqui? Considerando aquele exemplo que eu tinha falado, Silvio Pastoril e distância, a variável, o modelo dele é esse aqui, concordam? Espécie, distância, interação e bloco.
Correto? Isso no sais. Quantas variações do acaso eu tenho aí dentro desse modelo? O que é que não está aí? Só não tem uma coisa, né? Só tem uma variação do acaso aí. Tudo que não é essas causas é uma variação do acaso só. Ou seja, é como se fosse um fatorial. É a escrita de um fatorial. Está coerente? Não, né? Eu estou especificando alguém aí diferente do que eu faria se fosse um fatorial? Então como é que o programa vai saber? Eu tenho que contar com o programa. Ah, isso aqui não é fatorial, é parcela subdividida. Mas se eu colocar aquilo ali, ele só vai... Tudo que não é modelo é acaso, lembra? Só tem um acaso. Tudo que não é modelo é acaso. E no modelo não tem nenhuma variação do acaso. Então o resto todo é um fatorial normal. O sais e o R, se seguir programação por essa definição de modelo, o programa não consegue saber, não adivinha. Lembra que o programa não estava lá lançando com você, fiz o sorteio assim, rapaz, isso aqui é parcela subdividida, isso aqui é o fator principal, aquilo ali não é. O computador é o bicho mais burro que existe na face da Terra. Ok até aqui? Então eu preciso colocar no modelo quem é a variação do acaso. Porque senão ele não vai saber que tem duas. Tenho duas, eu tenho que definir. Eu não defini agorinha que a interação, a variação do acaso da parcela principal, o resíduo A, é a interação entre o bloco e o fator que está na principal? Taquei ele aqui agora, em vermelho. Eu criei mais uma causa de variação conhecida, porque ela é calculável diretamente, que corresponde ao resíduo A. Está coerente para vocês? Tá. Vamos lá. A definição do resíduo da variação do acaso entre as parcelas principais, como sendo a interação entre o tratamento que está lá, espécie nesse caso, e o bloco ou a repetição, se for um DIC. Está coerente? Tá, ok. Correto? Então o que é que a gente faz? Eu preciso tirar essa variação da variação geral. Correto? Como é que a gente tira qualquer variação da geral? Escreve no modelo. Então, taquei ela no modelo. Ao modelo conhecido. Porque essa é uma variação que ele pode calcular diretamente. Então, na hora que ele calcular isso aí, ele vai reduzir da variação do acaso. Está fazendo sentido? Qual é a consequência disso? Essa solução está tranquila. Só que do ponto de vista do sais, isso aí é um fator como outro qualquer. Ele vai analisar isso aqui de boa, usando o resíduo que vai sobrar. Ou seja, ele vai ver se a variação do acaso é significativa. O que não faz sentido lógico para a gente. Certo? Mas lembrando, o computador é bicho burro. Tu colocasse no modelo, velho, eu vou fazer o teste F dele. Porque está no modelo. Se tu não quiser fazer o teste F, não coloca no modelo. Tu colocasse, agora não reclama. Todos os fatores vão ser avaliados exclusivamente pela variação do acaso que existe no modelo, que é a variação do acaso entre as subparcelas. E o que é que a gente faz agora? Estas linhazinhas em vermelho.
teste, que é muito difícil de adivinhar, que é para testar. H, hipótese. Quem é que eu vou testar? A espécie. E quem é o resíduo que eu vou usar para testar a espécie? Bloco espécie. Que é a variação do acaso entre as parcelas principais. Vamos lá. Você concorda comigo que a variação do acaso entre as parcelas principais é a espécie de distância? É isso? Eu calculei a variação espécie-distância. Eu coloquei no modelo. Está lá em cima. Olha, bloco-espécie, perdão. A espécie-distância é bloco-espécie. Eu calculei essa variação. Então, o SAI sabe qual é o tamanho da variação entre bloco-espécie. Ele não sabe que isso é variação do acaso. Ele sabe que tem um efeito lá, que o cretino que está programando o que esse filho da puta está fazendo? O topo mandou fazer, eu vou fazer. Ok? Se eu só colocar bi, a única coisa que eu vou conseguir, se eu só fizer colocar bloco-espécie, a única coisa que eu vou conseguir é que ele faça o teste F para bloco-espécie. Considerando uma única variação do acaso. Até aqui tá ok? Essa linha teste para espécie e para bloco é que está mandando usar bloco-espécie como sendo uma variação do acaso. Teste bloco. Eu vou testar bloco ou vou testar espécie, considerando o erro é bloco-espécie. É isso que eu estou dizendo nessa linha. As duas linhas em vermelho. E na linha LS-MIS. Estão conseguindo seguir a lógica? Como é que o R faz? Deus sabe, nosso Senhor desconfia. Tá? Mas vocês conseguem achar. Em inglês é split plot. Em termos de programação, vai ser alguma coisa parecida com isso aqui. A diferença é como escreve exatamente. Se ele for o cara de pau e copiar direto, ou se eles usaram algum outro caminho. Mas a lógica básica vai ser alguma coisa semelhante. Então, o que é que a gente fez? Primeiro, eu incluí no modelo explicitamente a variação do acaso entre as parcelas principais. Por quê? Porque isso vai reduzir a variação do acaso geral, que é a variação do acaso entre as subparcelas. Então, eu tirei da conta acaso subparcela uma conta separada, variação do acaso parcela principal. Se eu só fizer isso, o SAIS vai testar isso aí da mesma forma que testa espécie, que testa bloco, todo mundo contra o acaso. Então eu preciso dizer agora, ó, esses dois efeitos, bloco e espécie, eu quero que você teste considerando que o resíduo é esse aqui. Bloco e espécie. A mesma coisa para o teste de comparação de médias. Certo? Se eu fizesse as duas linhas de teste e na linha LS-MINS eu não colocasse o E, você ia ter o teste F correto e o teste TUC errado. Porque ele não ia saber quem é o resíduo que é para ele utilizar. Tranquilo?
O que vale para tu, que vale para... Só é trocar o adjust tuck por adjust PQP que vai resolver do mesmo jeito. Não tem um teste chamado PQP, mas vocês podem pensar nele quando estiverem fazendo teste para o trabalho. Tranquilo até aqui, gente? E a saída fica alguma coisa nesse estilo. Modelo, 9 graus de liberdade, certo? Lapar, significativo, nada novidade. Veja o que está acontecendo com a espécie. Primeiro, vamos lá, bloco espécie. Existe uma variação locada entre bloco espécie. Existe um tamanho ali. E foi um efeito não significativo. Veja o que eu falei. O size é burro de pai e mãe. E o R também é. Não adianta ficar contando vantagem com ele. Certo? Então, você botou no modelo, ele vai fazer o teste. Arcou no modelo, ele faz o teste. Todas as variáveis estão testadas considerando o resíduo que tem no experimento. Ou seja, o resíduo da supracélula. E embaixo, eu tenho os dois testes F para espécie e bloco, considerando agora que é dividido por 1,25, que é o quadrado médio, não é 1,25 não, 0,37, que é o quadrado médio do resíduo da massa principal. Ou seja, 0,039, 0,40, dividido por 0,37, vai dar o quê? 0,11. Ponto 34 dividido por ponto 37 dá 3,6. E como era esperado, o que era significativo, se considerasse somente o resíduo da supracélula, deixou de ser. Era esperado por quê? Porque eu piorei a precisão em relação ao que seria se fosse um fatorial básico. A precisão estatística. Eu melhorei a precisão experimental, porque eu saí de 27 hectares que eu precisaria para 9 hectares. Então, minha área é mais homogênea, meu nível de cuidado com o experimento é melhor, porque está concentrado, e a viabilidade financeira de fazer o experimento modifica. Eu ganho no processo experimental o que eu perco no processo estatístico. Preferencialmente, eu ganho mais do que eu perco. A diferença que você vai encontrar, primeiro, você não vai encontrar ele no SAIS como opção de marcar. Você vai ter que programar. Certo? Aí você monta tudo como se fosse fatorial básico. Depois que tiver com o fatorial básico montado, edit, vai lá naquelas 3 janelinhas, código, resultados e log. Vai em código, manda editar e aí você inclui as linhas teste. Só isso. Ok? Qual o principal ponto a saber com relação ao passado subdividido? Não é a nossa primeira escolha. Sua primeira escolha deve ser sempre o fatorial. Essa é a escolha padrão. Agora, quer dizer que é para não usar a passada subdividida? Não. Você vai ter hora que você vai usar a passada subdividida, vai ser a melhor ferramenta.
casa, vocês têm caixa de ferramenta. Quem não tem, deveria ter. Certo? O que é que você tem na caixa de ferramenta? Um martelo? Pelo menos um martelo? Pelo menos um alicate? Chave de fenda de Phillips. Hoje em dia, o mais comum é ter uma daquelas caixinhas que você tem várias cabeças, não? Pelo menos esse, né? Pode ter uma chave de boca. Uma trena. Hã? Uma trena. Uma trena. Certo? Umas pilhas lá perdidas, que você não sabe se estão boas ou não. Quando você tem umas. Quer bater um prego. Você pode bater um prego com a alicate. Não deveria. Se só tiver ele mesmo. Se só tiver aí, deve ter. Mas você vai bater um prego muito melhor com um martelo. ferramenta correta. Certo? Você consegue tirar um parafuso ou apertar um parafuso estrela com a chave de fenda? Mais sofrido. Você vai sofrer, tem uma chance muito maior de você estragar a cabeça do parafuso e ficar com o negócio no meio do caminho. Então, para cada coisa você tem a ferramenta adequada. Não quer dizer que você precise ter, para não profissional, 50 chaves de fenda diferentes, 5 alicates diferentes, martelo daquele de geólogo, daquele com a pontinha fina, martelo grosso, marreta. A não ser que você esteja brigando com o seu cônjuge, a marreta é útil. Certo? Mas admitindo que não esteja, mas ter as ferramentas básicas, então, que é a ocupação subdividida. Não é um martelo. Certo? Você não vai usar. O martelo é o blocos, é o fatorial. Esse é seu martelo, você vai usar para tudo. Certo? Uma chave Phillips daquela com a cabecinha de trocar e acertar óculos. Finazinho você quer. Agora, na hora que você precisa dessa chave Phillips, você não vai conseguir resolver, a não ser que você esteja realmente com muita raiva do seu óculos, o problema com o martelo. Então, é aquela ferramenta que você só vai usar Cirurgicamente. em cenários específicos, mas que ao mesmo tempo é uma ferramenta que nesses cenários específicos pode ser extremamente importante. Então, basicamente isso, que é a parcela subdividida.